Oi, tudo bem? Meu nome é Caterine, sou nutricionista há 15 anos. E hoje eu estou aqui a convite do Projeto Plenamente. Essa é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Nessa oficina, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, que é um mal que atinge muitas mulheres da idade de 12 até 30 anos. Talvez esse assunto seja mais visto em mulheres devido à falta da procura deste homem em terapia, não que isso não atinja também a população masculina, mas isso também é visto muito em populações LGBT, que acabam procurando por terapia, por compreender uma angústia, e isso acaba indo para um lado alimentar. Existem diversos transtornos entre compulsão alimentar, bulimia, anorexia, vigorexia, ortorexia, mas de fato, como que a gente vai encaminhar esse paciente para um devido tratamento? Como que a gente vai fazer com que essa alimentação seja de fato prazerosa, sem culpa, sem danos, né, tanto mentais ou sociais? E isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Mas de fato, como que a gente entra num quadro desse, né? O que leva de fato uma pessoa a chegar num transtorno alimentar? Quais são os sinais? E muitas vezes a gente vai ver comportamentos que vêm desde a infância, levando isso para a vida adulta. A gente chega em questões, né, de cobrança estética, né, de cobrança social, em perfis que você justamente não consegue manter. A ideia é que não existe um corpo perfeito. A gente está buscando isso o tempo todo. Será que esse é o caminho de fato? E muitas dessas meninas, né, ali com 9 anos de idade, 12 anos de idade, elas já têm uma expectativa muito grande sobre um corpo, sobre ser vista de uma maneira em que ela não consiga sustentar. Isso vai levar ela a práticas que vão punir a alimentação, né, trazendo danos emocionais, sociais e para a saúde dela também. Então são meninas que normalmente já entram ali numa vida adulta, adolescência, num sobrepeso, numa obesidade, e se tem uma autocobrança por isso. E aí começam-se práticas como praticar o vômito, ou impedir a alimentação, ou fazer restrições muito graves, e depois condicionadas a uma prática muito emocional, comendo sem medidas, né, numa impulsividade, ou, como todo mundo, se domina compulsão alimentar. Na minha experiência, eu percebo que muitas mulheres, né, não se preparam, pessoas, né, não se preparam para o dia. E a gente tem logísticas de vida, de trabalho, que atrapalham bastante essa decisão no que comer. Então, quando a gente começa a preparar ou pensar de uma maneira estratégica sobre a nossa alimentação, isso se torna uma ferramenta na nossa mão. Muito da nossa impulsividade ou escolhas erradas vem por uma ausência de uma alimentação melhor pensada. Quando a gente não pensa no alimento para se tornar saciado na nossa alimentação, a gente vai ter consequências em escolhas erradas. Quando a gente não pensa exatamente num alimento específico que a gente vai consumir, a gente vai acabar tendo uma decisão errada numa próxima refeição. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você não toma o café da manhã, por uma prática, por ser uma coisa cultural. Isso vai refletir em muito mais fome no horário do almoço. Você vai começar a pensar errado ou buscar por soluções mais palatáveis, mais gostosas e mais rápidas. Isso vai fazer você tomar a decisão errada, vai consumir algo um pouco mais calórico e depois você vai se punir, vai se cobrar porque você não consegue de fato fazer dieta. Será que fazer dieta é tudo isso mesmo? Será que tem que ser toda essa punição? Eu quero te mostrar que esse não é o caminho. A gente tem o costume de não pensar de maneira estratégica sobre o nosso lanche. E os nossos principais erros se concentram à tarde, quando você já está cansada, estressada do trabalho e você tende a conviver com mais pessoas que sempre vai te oferecer uma fatia de bolo, um bombom, uma pamonha, é aquela tia que passa lá vendendo aquele pote da felicidade cheio de chocolate. Você vai consumir esse produto. O que de fato é fazer dieta? Dieta no dicionário quer dizer modo de vida. Aquilo que você construiu ao longo da tua vida, culturalmente, socialmente, baseado na tua família ou na região que você vive. Aqui em Mato Grosso, onde a gente está, a gente tem muito costume de tomar um café da manhã muito simples. Um café com leite, um pãozinho com uma margarina. E é isso é cultural.
Se a gente for lá para o Nordeste, a gente vai ter um costume de comer mais cuscuz, tapioca. Isso são construções sociais, culturais. Isso é muito importante. Mas será que a gente tem que trabalhar sempre do mesmo jeito? Se a gente pensar, talvez, esse pãozinho um pouco mais estruturado, um pouco mais elaborado, a gente pode colocar ali um ovinho, a gente pode colocar um patê de frango, a gente pode colocar um patê de atum, e são itens que a gente pode deixar, inclusive, preparado para poder realmente facilitar a tua vida. Dieta não é sobre restringir, é sobre acertar o ponto de acordo com a tua vontade, tua logística, os teus gostos. E a gente coloca isso de uma maneira muito funcional para você. A ideia de preparar um lanche melhor cai muito na organização, no preparo. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Quero fazer um negócio ficar prático para você, hein? Uma das coisas que eu ensino no consultório é buscar por praticidade e para ganhar tempo na tua vida. Eu sei que você vai me julgar, mas isso aqui faz parte da minha rotina. Comprar coisas já embaladas e prontas facilita o teu dia. Eu sei que é muito fácil ralar uma cenoura, mas muitas vezes você compra e não faz. Você perde todo o vegetal. Tendo isso aqui pronto, você já adianta tudo. Tem outras opções, como repolho misturado com cenoura, brócolis, ou um simples saquinho de couve já cortada. Nossa, Nutri, mas é tão fácil. Eu sei, mas ganha tempo também para tua vida. E aí, qual é a dica que eu dou? Para não perder isso aqui, a gente abre, faz o porcionamento e eu uso a balança, mas isso é uma escolha tua. Coloca aqui, faz ali a tara do peso da vasilha, é meu, tá? Então eu vou fazer com a mão. E a gente porciona, fazendo com que esse alimento dure muito mais tempo na geladeira. Quando você mantém isso fechado e não fica abrindo e fechando, vai durar a semana inteira. Eu faço várias vasilhas dessa para que eu tenha uma organização em casa e eu fique com esse elemento na minha casa a semana toda. Isso com certeza facilita, porque uma das coisas que te leva a não cumprir com a dieta é não ter organização, planejamento. Isso aqui vai ganhar muito tempo para você. E assim eu vou fazendo, vou organizando todos os itens, separando, deixando várias vasilhas. Muitas vezes eu sei que o seu paladar é mais para um docinho. E eu quero te ensinar uma receita muito prática que eu tenho na minha vida, tem na vida da minha filha, que é um bolinho de banana que você pode fazer, preparar, deixar tudo prontinho em formato de cupcake ou em formato de bolinho, que eu vou fazer aqui agora, e isso deixar pronto na tua geladeira. Vai virar um lanche, é um lanche extremamente funcional, prático, gostoso, proteico, que é um item muito importante que falta muito na tua alimentação. A proteína faz com que você tenha mais saciedade, assim como fibra também. Só que a gente vai juntar tudo junto e deixar tudo gostoso agora. Eu vou mostrar para vocês uma receita de bolinho de banana que muita gente conhece, que a gente vai usar. Na receita a gente vai usar ovos, cacau, farelo de aveia e uma banana. A banana, quanto mais madurinha, mais gostosa ela vai estar, porque ela vai estar mais doce. Esse é um segredo, tá? Então agora a gente vai para a receita. Vou colocar 3 colheres de aveia. Filha, não fala. Deixa bem. Vou pegar a banana. Parece que tá uma delícia, gente. Até cheirosa. E aí eu amasso ela. Vai, Muki. Prende o cabelo, não sei o que.
Depois ela toda misturada, a gente vai acrescentar o cacau. Então, agora eu não consigo abrir o saco. Cacau é a meio gosto, mas eu costumo colocar 2 colheres só para dar aquela corzinha de coisa com chocolate, tá? Na verdade, essa receita aqui é preferida da minha filha, né, Estela? Gente, vai render muito isso aqui. Por causa da banana. É. Bom, agora tudo misturado, a gente vai colocar na forminha que vai direto pro micro-ondas. Não, eu não tô não. Eu não coloco nem fermento. Isso aqui vai para o micro-ondas. A gente deixa ali por 15, 20 minutos, depende muito da potência do micro-ondas. E a gente vai mostrar isso aqui já pronto. Dez minutinhos. E temos o nosso bolinho de banana. Muito simples, muito fácil. E agora a gente vai cortar para ver se realmente está muito bom. Assim? E aí? Dez minutos eu tenho um lanche extremamente prático. Isso aqui eu posso guardar na geladeira, depois dar uma esquentadinha no micro-ondas. Você pode fazer uma caldinha de um chocolate, alguma coisa assim, colocar por cima, ou colocar mais alguma fatia de banana por cima para complementar. E a gente teria um bolinho extremamente funcional para levar para um trabalho, coloca uma vasilhinha e você tem algo gostoso e prático para poder comer. Não come meu pedaço. Eu te dei alguns exemplos, mas a gente pode fazer tantas outras coisas para criar uma facilidade maior em casa. Ter alimentos em casa já preparados, né, e organizados vão fazer com que você não tenha, talvez, aquela decisão errada. Todo mundo vai chegar em casa, às vezes, muito cansado. Sem um devido preparo, sem algo ali já planejado, você vai abrir o iFood e vai pedir uma pizza. Você vai ir para uma coisa realmente muito mais fácil, muito palatável, porque você também não quer pensar. Eu também não quero pensar. E a gente acaba tomando mais uma decisão errada. A alimentação saudável não é sobre prisão. Na verdade, é sobre você acertar o caminho, sobre você acertar o passo. E quando você for, de fato, comer um alimento desse que faz parte do nosso social, é gostoso, não vai vir mais com culpa, mas sim realmente para celebrar e para realmente curtir aquele momento. Eu costumo falar que a gente tem um dia meio chato na semana. Todo mundo tem que ter esse dia, para poder organizar todas as coisas, colocar tudo no lugar. Eu tenho esse dia também, onde eu organizo, além das saladas que eu acabei de mostrar para vocês, assim como receitas práticas que vão durar ali 1, 2 dias, como é o bolinho, eu também faço itens congelados que vão ajudar na minha logística do dia.
Eu faço hambúrguer, congelo, faço almôndegas e congelo. Tem opções como quibe, aquele quibinho frito que a gente gosta, só que a gente vai fazer ele na air fry, para que a gente não tenha um impacto calórico tão grande. Ter vários itens congelados, onde você pode alternar, traz essa flexibilidade que muitas vezes a gente quer ter na dieta e a gente não sabe como fazer. Eu vou te dar uma receita agora muito simples de um quibe, sabe esse quibinho frito? Só que a gente vai fazer ele de uma maneira um pouco mais funcional, mas não saindo da receita original do quibe, que vai carne, vai ali a farinha do quibe, vai os temperos naturais de um quibe, só que em vez de a gente usar a fritura, a gente vai usar a air fry. Nessa receita eu uso 500 gramas de carne, as 250 gramas do saquinho do trigo para quibe, uma cebola inteira, além dos temperos naturais de quibe, que normalmente eu coloco somente sal e hortelã já todo moído junto com a carne. Faço ali os formatos de bolinho, isso vai dar cerca de quase 1 kg ali de quibe pronto, vai dar umas 900 gramas. Separo isso em várias porções de 100 gramas, que vai dar em média, essas 100 gramas, 207 calorias mais ou menos. Essa porção de 100 gramas tem 15 gramas de proteína, sendo 21 gramas de carboidrato. Um lanche extremamente gostoso, prático e que você pode ter pronto na tua geladeira. Assim como outras opções de bolinho feito com a massa de mandioca e frango. O próprio hambúrguer também pode virar um lanche ali, né, que você coloca numa vasilha, esquenta no micro-ondas e tá tudo pronto. São ideias práticas que criam funcionalidade para você e você começa a ter muito mais aderência à tua dieta. Muitas vezes essa compulsividade que você tem é uma falta de estrutura. É claro que você tem a questão comportamental, psicológica, que isso não está sendo minimizado, mas criar uma estrutura mais direcionada faz você ter mais domínio sobre o seu dia. Eu não estou falando isso só por uma questão estética, mas sim para o teu bem-estar. Uma alimentação melhor executada faz com que você tenha um estar muito melhor, um processo cognitivo muito melhor, porque quando você tem uma alimentação muito ruim, cheio de industrializado, de alimentos ultraprocessados, de um excesso de carboidrato, você tende a estar mais fadigada, mais cansada. O seu pensamento vai estar conturbado e isso vai também te levar a uma sensação de necessidade de prazer momentâneo, de prazer rápido, e é o que geralmente vai te levar para uma compulsividade. Se você se identificou com algum ponto desse, se você sente que o teu alimento não está sendo mais tão prazeroso, que você precisa de ajuda, além do psicólogo, de um psiquiatra, também procure para um nutricionista. Para saber mais, acesse o site plenamentemt.com.br e para ter mais informações também siga as nossas redes sociais, @plenamentemt.
Muito obrigada, até a próxima aula.